Bom, na aula de hoje, laboratório 3, nós vamos falar um pouquinho sobre diodo Zener, né, e a estabilização com o diodo Zener. Vocês já tiveram aí toda uma introdução, né, teórica na parte da teoria, mas eu vou fazer um resumo rápido aqui no guia de laboratório. Espero que todos vocês leiam o guia, que o guia traz bastante informação. E aí vou colocar a parte experimental para o vídeo não ficar tão grande. O objetivo da aula de hoje, então, é levantar a curva característica de um diodo Zener, comprovar experimentalmente a estabilização da tensão. Fazendo aqui um resumo rápido, só lembrando aí que o diodo foi feito para trabalhar reversamente, polarizado reversamente. Então, quando você atinge a tensão de Zener, vai existir aí uma estabilização da tensão, mas esse circuito foi feito para operar entre uma corrente de Zener mínima e uma corrente de Zener máxima, que é definida aí pela potência do Zener, né? E essa operação reversa é conhecida como efeito Zener. Então eu tenho uma circulação de corrente no sentido oposto, né, à nossa setinha lá do diodo que vocês viram na primeira parte de diodo. Quando polarizado diretamente, esse diodo Zener ele vai atuar como um diodo convencional, assegurando então aí em torno de 0,7 volts nele. Então diretamente ele atua como um diodo, reversamente ele vai atuar como um diodo Zener. Só que tem a seguinte situação, aí você pode me perguntar, professor, eu posso usar um diodo Zener como diodo retificador, diodo convencional? Depende. Você tem que tomar cuidado qual é a sua tensão de Zener, porque essa aqui é a tensão máxima inversa que você pode aplicar num diodo para que ele entre em condução, né? Então vamos supor que o seu diodo Zener ele seja de 50 volts e você vai retificar um sinal que seja de 20. Então ele nunca vai atingir a tensão de Zener, então tudo bem, ele vai bloquear, porque o diodo retificador tem que bloquear o semiciclo negativo e vai conduzir normalmente no semiciclo positivo. Agora, se o seu diodo for um diodo de 50 volts, você vai aplicar numa tensão de 100 volts, aí você vai ter algum problema no seu circuito, porque no momento que era para o diodo Zener bloquear o sinal e ter outros diodos em operação, esse diodo entrou em condução. Então, provavelmente ele fez algum curto-circuito dentro do seu circuito. Isso vai depender de como que é o seu circuito, de como que é a montagem, né? Se for uma ponte retificadora, ele vai colocar aí alguns diodos em paralelo e aí não poderia acontecer isso e vai danificar o seu circuito. Então, eu tenho que tomar cuidado com a tensão de pico inversa ou a tensão de pico reversa, né? Que seria a máxima tensão que o diodo suporta ali antes de entrar em condução de corrente e estabilizar a tensão, tá ok? Bom, a corrente de Zener na região Zener tem uma direção oposta, já foi falado, né, da convencional, do diodo convencional, então ele conduz nos dois sentidos, um operando como Zener e o outro operando como diodo convencional. Tem a simbologia então do diodo Zener aqui, que ele é representado aí no circuito por uma fonte Zener. Aqui está as tensões de pico inverso, a tensão de pico reverso, que eu acabei de comentar, então tem que tomar cuidado com essas máximas tensões, dependendo da aplicação que você vai fazer. O diodo, quando ele está em operação, ele representa uma fonte de tensão com a tensão de Zener, e quando ele não está em operação, ele funciona como um circuito aberto. Quando ele não está em operação, quando a tensão nos terminais do diodo Zener ela é menor que a tensão de Zener, mas também uma tensão aí maior que zero. Agora, se a tensão nos terminais do Zener for maior que a tensão de Zener, então provavelmente o seu Zener ele vai estar ligado. Existem três situações aí bem simples para a gente analisar o diodo Zener. É uma situação onde eu tenho a fonte fixa e a minha carga fixa. Nessa situação, o que eu faço? Eu vou ter que analisar se o meu diodo Zener está ligado ou não. Para isso, basta eu tirar ele do circuito e analisar qual que é a tensão nesse ponto. Se essa tensão for maior que a tensão de Zener, então eu garanto que o diodo Zener está ligado, eu volto ele para o lugar como uma fonte de tensão de Zener, então eu sei que a tensão em cima da carga RL é a tensão de Zener. Então aí eu recalculo a corrente do circuito. Já a segunda situação, eu tenho uma fonte fixa e uma carga variável. Como que seria isso? Então eu vou ter aqui uma fonte fixa, estabilizada, e uma carga que vai estar variando. Bom, se essa carga está variando, existe uma resistência mínima que eu posso colocar aqui para garantir que o diodo Zener liga. Porque quanto menor a resistência, mais corrente puxa, mais queda de tensão eu vou ter aqui. Então pode acontecer de desligar o diodo Zener. Então existe uma resistência mínima para que eu faça com que esse diodo Zener fique ligado.
Então, se eu garanto que a minha tensão de Zener está ligada, o meu diodo Zener está ligado, e a minha tensão aqui é fixa, a minha corrente no meu resistor não vai variar. Então, se eu mudar a carga, eu vou estar variando a corrente de carga. Então, quanto menor a resistência, maior a corrente de carga. Quanto maior a resistência, menor a corrente de carga. Se esse circuito aqui está estabilizado, a tensão em cima de R, essa variação de carga provoca uma variação de corrente IZ. Então eu tenho que tomar cuidado para não atingir o IZ máximo, que aí eu vou atingir a potência máxima do Zener, que é VZ vezes o IZ máximo, tá? Então existe uma resistência mínima para ligar o diodo Zener e existe uma resistência máxima que vai limitar aí a minha máxima corrente IZ. A terceira opção é uma carga fixa e uma tensão variável. Então o que acontece? Vamos olhar lá no circuito. Eu tenho uma carga fixa e eu tenho uma tensão variável. Bom, se eu tenho uma carga fixa e eu quero garantir que a tensão de Zener esteja ligada, eu tenho que garantir uma tensão mínima. Então, existe uma tensão mínima para que ligue o Zener. Se eu garantir a tensão mínima e garanto o Zener ligado, então a tensão em cima da carga está estabilizada. Então, a corrente L não vai mudar, certo? Se eu variar a minha tensão da fonte, o que vai mudar? Vai mudar a tensão em cima do R, que vai mudar a corrente R, e consequentemente vai mudar IZ, porque IL não muda, porque a tensão em cima dele está estabilizada, lei de Ohms, né? V é igual a R vezes I. Então, qualquer variação da minha tensão vai variar a minha corrente de Zener. Então, existe uma tensão mínima para mim ligar o Zener, e existe uma tensão máxima que vai definir aqui a minha máxima corrente de Zener. Outra opção que eu posso fazer o meu diodo Zener trabalhar é na função de regulador AC. Eu posso colocar dois diodos Zener anti-série e aí, conforme eu tenho o meu semiciclo, ele vai ter uma limitação do pico, né? Alterando então assim o valor RMS do sinal. Se por algum motivo a minha carga que vai ser conectada aqui não pode ser submetida a um valor de pico maior que esse, né, que você cortou, então o seu circuito aqui ele vai estar sendo protegendo a sua carga. Tá? Ou você também controla aí o valor RMS da sua carga. Então, no semiciclo positivo, eu tenho positivo em cima, negativo embaixo. Esse diodo Zener se comporta como um diodo convencional, segurando aqui então 0,7 volts em cima dele. E o diodo Zener 2 funciona como um diodo Zener segurando a tensão de Zener. Então, a tensão V0 vai ser a soma da tensão de Zener mais a minha tensão de 0,7 em cima do meu diodo Z1. Então, vai ser a tensão máxima aqui, vai ser a soma dos dois resistores. Ó, lembrando, o positivo está no anodo, negativo vai estar no cátodo, então eu tenho uma fonte mais menos de 0,7. O meu diodo Zener, a gente viu que a fonte, o positivo dela é no cátodo, né? Então eu vou ter um mais, um menos a tensão de Zener. Então as duas fontes vão estar em série, então eu vou ter a soma dos dois diodos aqui, a queda de tensão sobre eles, né? Isso vai ser a tensão estabilizada, né, na saída desse circuito. Semiciclo negativo é a mesma coisa, o positivo passa para baixo, o negativo passa para cima. O diodo Zener 2 passa a ser um retificador, né? Operar como um diodo retificador, polarizado diretamente. E o diodo Zener 1 passa a operar como um diodo Zener, porque ele vai estar polarizado reversamente. Bom, os materiais da aula de hoje vai ser alguns resistores. Tem aí 82 ohms, 100 ohms, 680 ohms, 1K, 4,7K e 10K, né? 10.000 ohms. Tem dois diodos Zener, um de 5,6 volts e um de 12 volts. Eu vou usar protoboard, osciloscópio, multímetro, fonte variável e o gerador de sinal que faltou aqui na lista. Tá? Essa aqui é a simbologia então do diodo Zener. Bom, qual que é o primeiro experimento da aula? Montar o circuito da figura 9, ajustar a tensão da fonte de tal forma a ter aqui no diodo Zener os valores da tabela 1, então eu vou ter que ajustar essa fonte para ter lá no Zener esses valores de tensão. Não vai ser fácil, porque são valores muito pequenos, né? E a fonte não tem tanta essa precisão. E aí eu vou ter que anotar quem? A corrente em miliampere que vai estar circulando aqui pelo meu circuito. O diodo Zener vai ser de 5,6 e o meu resistor de 680 ohms. E aí, no caso, como o diodo Zener está sendo polarizado diretamente, esse diodo vai trabalhar como o quê? Como um diodo convencional, né? Como um diodo retificador. Fique aí então com o resultado do laboratório. Fala pessoal, então hoje nossa aula é sobre o diodo Zener.
Então eu já deixei separado aqui já os componentes. Tá aqui o nosso diodo, né? Diodo Zener, vou tentar focar ele aqui para vocês verem. A parte vermelha é o anodo, a parte preta é o catodo, tá? Esse é um diodo de 5,6 volts, que é o que está aí no nosso roteiro. Só que antes de começar a fazer aí o nosso experimento, né? Vocês acabaram de ver aí o que foi pedido. Vamos fazer o que? Vamos ajustar a nossa fonte. Então, vamos tentar aqui calibrar a nossa corrente, né? Zerar aqui a corrente. E aí a gente inicia a montagem, tá? Na próxima aula eu já não vou fazer mais esse procedimento porque vocês já estão acostumados. Então, vou curto-circuitar aqui a fonte. Vou ajustar em 200 mili, que vai ser o suficiente, tá lá, 200 mili, ok? 0,2 ampere. E vamos tentar trabalhar com a tensão de acordo com o que está pedindo aqui no roteiro, mas não vai ser fácil, né? Porque essa fonte não tem tanta precisão igual está pedindo aqui embaixo, tá? Ela é para trabalhar de 0 a 30 volts, mas aqui está pedindo 0,15, 0,2, 0,3. Vamos tentar fazer, certo? Então, o que acontece agora? Eu vou apontar meu circuito e aí a gente vai fazer as ligações dos cabos, tá? Eu tenho um resistor em série com diodo. Então, o resistor de 680 ohms, quem que é o 680 ohms? Tá aqui o 680, azul, cinza, marrom. Eu vou ligar ele aqui na protoboard. Em série com ele, eu vou ligar o meu diodo, ligando o resistor no anodo, né? E o catodo do diodo Zener vai para a fonte. Então tá aí, resistor ligado no anodo, o catodo eu vou ligar na minha fonte CC. Então eu vou entrar com a alimentação positiva aqui no meu resistor. Então tá aqui a minha fonte CC, positivo dela vai aqui no resistor. Então vamos pegar aqui um fio vermelho, eu vou ligar ele no positivo e do positivo eu vou ligar no meu resistor, tá? Agora eu vou pegar um fio preto para ligar no negativo. E esse vai aonde agora? O negativo da fonte vai no catodo do meu diodo Zener. Então, tá aqui a ligação elétrica, tá pronta. Mas aí ele quer que eu faça a medição da corrente no circuito. Para fazer a medição de corrente no circuito, eu preciso abrir o circuito, que aqui está conectado, né? O diodo está conectado junto com o resistor. Eu posso abrir o circuito aqui na entrada, eu posso abrir o circuito aqui no meio, entre o diodo, né, e o resistor, ou eu posso abrir aqui no final. Tanto faz. Então eu posso colocar meu amperímetro aqui em série, posso colocar meu amperímetro em série aqui em cima, né? Ou posso colocar meu amperímetro também aqui embaixo, independente. Então vamos ver aqui como é que fica melhor, tá? Bom, antes de ligar o amperímetro, vamos conectar os cabos aqui. Aqui está meu multímetro. Então eu vou pegar meu cabo vermelho e vou ligar ele no miliampere. Vou deixar ele solto aqui em cima. E eu vou pegar o cabo preto e vou ligar no com. Tá? Cabo preto e vou ligar ele no com. Já está na escala de miliampere. Então, escala de 20. E aí agora a gente vai fazer essa ligação. Vamos colocar o amperímetro no início. Vamos colocar ele no meio dos dois, do diodo e do resistor, porque aí fica mais fácil me usar a garrinha jacaré, tá? Então eu vou simplesmente afastar um pouco aqui meu resistor. Afastei, tá vendo? Então eu venho aqui com o positivo da fonte, ele entra no meu resistor, sai do meu resistor, entra no VCC aqui do meu amperímetro, que é o vermelho, sai do amperímetro pelo com e ele entra no diodo Zener. Então eu fechei o circuito. Como vocês sabem, o amperímetro é praticamente um curto-circuito, né? Ele não pode afetar a medição. Então eu fiz a ligação e eu vou tentar agora esconder esses cabos, né? Vocês já viram a ligação aí, para não atrapalhar a nossa análise. Vou tentar passar o cabo aqui por trás. Ele quer que eu faça a medição em cima do diodo, né? Tensão VD aí no meu diodo. Então eu vou usar agora um multímetro. Vou colocar o multímetro aqui em cima. Está na escala de tensão.
de 20 volts CC. E eu vou pegar o positivo, né, que é o V, tá ligado no V do meu multímetro, e vou ligar ele aonde? Eu vou ligar ele na parte mais positiva do meu circuito. Então, a queda de tensão é daqui para lá, então eu vou ligar ele no anodo, né, do meu diodo. Então eu venho aqui, eu tenho uma queda de tensão aqui, eu tenho queda de tensão aqui, então a tensão aqui no anodo ela é maior que no meu catodo. Então o fio vermelho foi na parte mais positiva. E agora eu vou ligar o fio vermelho na parte de baixo. Então tá aqui a medição da tensão em cima do meu diodo. Tá tudo parecido aí as garrinhas, mas eu tenho a garrinha então da energia, né, da fonte, eu tenho do amperímetro e agora eu tenho do meu voltímetro. O que eu preciso fazer agora é ajustar a tensão, né? Porque a corrente já foi calibrada, então eu preciso agora ajustar a tensão em cima do meu diodo. Iniciando com 0 volts, praticamente ali eu não tenho corrente, né? Tem um mínimo ali de tensão no meu multímetro. Vou tentar focar aqui um pouco mais. Tá aí focado. Eu vou começar a subir então a tensão aqui para 0,15. Vamos tentar ajustar 0,15 volts no diodo. Não sei se vai ser fácil. Tá aí oscilando bastante, né? Você vê aí que é difícil de calibrar a fonte para esse valor. Mas 0,15, 0,2 ali oscilando e não tem corrente. Mínimo ali, uma corrente de fuga, né? Pequenininha. Vamos passar para 0,3. Tá aí oscilando em torno de 0,3, 0,4. Também não tem corrente. Então já deu para ver aí o 0,3, 0,4. Não é fácil ajustar essa fonte com essa magnitude de sinal. Então tá ali, estabilizou agora ali 2.9, 2.8. Corrente também. Então o diodo ainda não entrou em condução. Vamos subir para um pouquinho. O que eu estou querendo ver aqui? Eu quero ver que o meu diodo Zener, quando ligado no modo diodo convencional, ele trabalha como um diodo. Então se eu polarizar ele diretamente, ele vai atuar como um diodo. Então, quando chegar ali em 0 para cima de 0,4, vai começar a conduzir corrente, né? Então, eu vou começar a ver ali 0,5, 0,6, e aí ele estabiliza depois 0,7 volts em cima do diodo. Então, vamos aumentar a tensão aqui na fonte de novo. 0,5, vai estar oscilando um pouquinho ali, 0,5, mas ainda não ligou meu diodo, né? Então, ele está ali segurando ainda, não está funcionando. Vamos passar para 0,6 volts em cima do diodo. 0,66, não vamos ser tão preciso não, porque está difícil de regular a fonte. 0,66 já começou a aparecer uma corrente, então vai começar a conduzir. E aí ele vai estabilizar aí, aonde? Em 0,7 volts. Então vamos subir um pouco mais a tensão. Está aí ajustado em 0,7 volts, a tensão no diodo. E a gente já tem ali uma corrente então de 0,7 mili. E vocês já estão vendo aí que o nosso diodo Zener está operando então como um diodo convencional, quando polarizado diretamente. Vamos ajustar agora então para 0,8 em cima do diodo. 0,8 volts no diodo e agora eu tenho 19 mA conduzindo ali no meu circuito. Então vocês viram aí, eu tenho 13 volts na fonte, tá? Só para vocês saberem aí, 13,7 volts na fonte. Eu tenho 0,8 volts em cima do meu diodo. E o circuito está conduzindo ali 19,16 mA, certo? Lembrando que eu estou pedindo a tensão em cima do diodo e não a tensão na fonte, tá? Foi pedido aqui no roteiro para ser medida a tensão em cima do diodo. Então, quanto mais eu aumento a tensão na fonte, a questão do diodo segurar ali em torno do 0,7, ele vai aumentando conforme você aumenta a tensão da fonte. Então, para mim estabilizar a tensão no diodo em 0,8, eu precisei colocar 13,7 volts na fonte CC. E aí se eu aumentar mais aqui, vamos aumentar aqui, vou virar, já foge um pouquinho do nosso roteiro. Deixa eu só virar a câmera aqui. Eu vou aumentar a fonte, 15 volts. Saiu da escala de corrente, eu vou mudar a escala. Tá lá 25 mili, tá? 17,9 volts e eu tenho 8,1 no meu diodo. Vamos subir aqui para 20 volts. 20 volts na fonte CC, 29
mA passando pelo circuito e o diodo estabilizou ali em 8.1. Então tá aí, funcionando como um diodo convencional, o nosso diodo Zener. Vamos fazer agora a parte 2 do nosso roteiro. Bom, o item 2, o que eu vou fazer agora? Eu vou inverter o diodo Zener, né? Vou mudar a posição dele, colocar o cátodo do lado positivo e o anodo do lado negativo. Agora ele vai estar atuando como um diodo Zener, então eu vou verificar a estabilização dessa tensão em cima do meu diodo. Então o que fala meu item 2? Inverta a polaridade do diodo Zener, conforme mostra a figura 10. Ajuste a tensão da fonte de tal forma a ter no diodo Zener os valores de corrente da tabela 2. Então eu vou monitorar a corrente do circuito até esses valores e ao mesmo tempo eu vou estar medindo a tensão em cima do Zener e ver se ele estabilizou a tensão de 5,6 volts ou próximo disso, tá? O resistor continua sendo o mesmo de 680 ohms. Então fique aí com os resultados. Bom, como vocês já viram aí o enunciado, né? Então agora vamos fazer aqui a alteração do circuito. Vamos zerar aqui nossa fonte CC. Vou tirar os terminais da fonte, por segurança. Vou tirar os terminais do voltímetro. E o amperímetro eu vou deixar ali ainda. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que inverter o nosso diodo, né? Então vamos abrir aqui meu circuito com o amperímetro. Vou simplesmente pegar o diodo e virar ele, tá? Então eu coloquei agora o cátodo para o lado do resistor e o anodo agora vai para o lado negativo da fonte CC. Então vou pegar aqui o positivo da fonte CC, vou ligar no meu resistor, como estava ligado antes. Vou pegar o negativo agora e vou ligar no anodo do diodo. Então tá aí, simplesmente foi feita aí a inversão do meu diodo. O que ele pede agora? Ele quer saber, ele quer que eu ajuste a corrente que está passando pelo circuito. 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 miliampere. E ele quer que eu faça a medição agora da tensão em cima do diodo. Então eu vou pegar aqui meu multímetro. Vou pegar a garrinha vermelha, vou colocar ela no lado do cátodo, porque o Zener trabalha reversamente polarizado, né? Essa é a função do Zener. Enquanto ele não ligar, a tensão que vai estar sobre o Zener é a própria tensão da fonte, né? E depois que ele energizar, que a tensão da fonte for maior que a tensão sobre ele, aí sim ele vai segurar a tensão de Zener. Lembrando que eu tenho um resistor R, então esse resistor R pode provocar uma queda de tensão depois que energizar, então eu preciso ter uma tensão um pouco maior na fonte. Enquanto o diodo Zener não ligar, não tem corrente circulando, então a tensão da fonte provavelmente vai ser a tensão em cima do diodo Zener. Tudo bem? Então vou tentar ajustar aqui a câmera de modo que pegue a corrente e a tensão ao mesmo tempo. Então tá aí, acho que agora vocês conseguem visualizar a tensão, né, na fonte CC, a corrente passando pelo circuito e a tensão sobre o diodo Zener. Então vamos ajustar aí, está 0 ampere, então está zerado, não tem nada primeiro, né? Eu praticamente não tenho nenhum tipo de tensão. Essa tensão que está aparecendo aqui provavelmente é o residual da fonte, que a fonte não consegue zerar totalmente, mas aqui eu tenho duas casas depois da vírgula e aqui eu só tenho uma, então por isso que eu não consigo enxergar isso, tá bom? Vamos ajustar para 5 mili, então vou aumentar a tensão aqui da fonte até aparecer ali 5 miliampere. Tá aí, ajustado em 5 mili, a tensão da fonte está em 8.9 e a tensão no diodo Zener 5,4. Lembrando que esse diodo Zener é um diodo de 5,6, mas ele tem a sua tolerância. Professor, mas como que fica a tensão em cima do diodo Zener antes de ultrapassar a tensão do Zener? Vamos ver então, vamos voltar a tensão aqui para 4 volts. 4.8 volts na fonte. Quanto que eu tenho em cima do diodo Zener? A própria tensão da fonte, né? Eu não tenho corrente circulando pelo circuito, praticamente é zero aqui, então quase não tem tensão, né, em cima do resistor, então a tensão da fonte está sobre o diodo Zener. Vamos voltar então agora para a condição de 5 mili. Tá aí, 5 mili, então 9 volts na fonte e eu tenho 5.4 volts no diodo Zener. Vamos passar agora para 10 mili e vamos ver como é que fica a tensão em cima do nosso diodo Zener.
10 mA passando pelo meu circuito, 12,5 volts na minha fonte e em cima do meu diodo Zener 5,5 volts. Então o diodo Zener está aí estabilizando a minha tensão em paralelo a ele. Então a função exatamente dessa, né? Quando ele está polarizado reversamente, ele deixa passar aí uma corrente entre o valor mínimo e o valor máximo, que você tem que tomar cuidado com isso, mas ele segura a tensão no valor de Zener, desde que você respeite a potência também. Então é muito utilizado aí para estabilizar a tensão em circuitos eletrônicos. Então quando você vê um Zener aí em paralelo com alguma coisa, o Zener está limitando a tensão máxima naquele circuito que ele está ligado em paralelo, tá? 15 mA, vamos colocar 15 mili. Tá aí, 15 mili, 15,7 volts na minha fonte CC. E quanto que eu tenho em paralelo com o meu diodo Zener? 5,5 volts. Vamos passar agora para 20 mili. 20 mA passando pelo circuito, 19 volts na minha fonte CC. Eu tenho 5,5 volts em cima do diodo Zener. E aonde está o restante da tensão? Está sobre o meu resistor. Tá? Se a gente medir aqui, ó, vou colocar a tensão em cima do meu resistor usando o meu outro multímetro. Vamos pegar aqui a tensão CC. Tensão garrinha jacaré positiva aqui no positivo. O negativo aqui embaixo. E eu tenho quanto aí? 13,39 volts em cima do resistor. Né? Então, 13,39 mais os 5,53, aí se vocês somarem vai dar praticamente o valor da fonte CC que está calibrado aqui. Vamos aumentar então para 25 mili, depois para 30 mili. 25 mili passando, 22,7 volts na fonte. Então eu tenho 5,55 no diodo Zener. Vamos passar para 30 mili. 30 mili, 26 volts e eu tenho 5,56 no diodo Zener. Então tá aí mostrando para vocês que realmente o diodo Zener ele estabiliza a tensão quando polarizado reversamente. Na verdade o diodo Zener foi feito para trabalhar reversamente. E quando ele atua diretamente, quando você polariza ele diretamente, ele atua como um diodo. Mas tomem cuidado com a tensão de pico reverso. No caso desse diodo Zener, a tensão de pico reverso dele é 5,5 volts, né? 5,6 volts, ou próximo disso. No item 3, monte o circuito da figura 11, varia a tensão VI de entrada conforme a tabela 3, então tem aqui umas tensões variando de 2 em 2. Para cada valor, meça e anote a tensão de saída V0. Bom, o que você observa então no caso 3? Que eu vou ter uma tensão, uma carga fixa, e eu vou variar a minha fonte. É igual o caso que eu mostrei lá na teoria, lá em cima, né? Essa é uma das situações. Então fique aí e observe como que se comportou o resultado. Bom, partindo para a parte 3 do nosso roteiro, então agora eu vou montar o circuito com a fonte, né? O nosso resistor agora de 82 ohms. O diodo Zener agora vai ser de 12 volts. E vai ter aqui uma carga RL, que aqui no item 3 ficou definido como 1K, né? Então, já tenho aqui separados os componentes. Está aqui meu diodo. Então, eu tenho aqui o meu resistor de 82 ohms. Que ele é cinza, vermelho e preto. Então, eu vou colocar ele aqui. Depois do resistor, eu tenho o meu diodo, né? Com o cátodo para cima. Então, eu vou pegar o meu diodo aqui. A marcaçãozinha preta do cátodo vai ficar para cima. Em paralelo com o meu Zener, eu vou ter uma carga RL, que essa carga RL é de 1K. Então, em paralelo, agora eu vou puxar um jumper. Em paralelo aqui, então, com o meu diodo. Vou trazer para cá. Outro ponto. Vou colocar aqui em cima, no 25. E basta eu ligar então meu resistor nesses dois pontos. Então tá aí a ligação, a minha fonte vai entrar aqui no meu resistor, né, o positivo da fonte, e o negativo da fonte vai ligar aqui embaixo no diodo Zener. No item 4, ele já fala que ele vai usar o mesmo circuito, né,
e ele pede para monitorar a corrente de Zener. E aqui em cima ele pede para monitorar a tensão da fonte, que está aqui, a tensão da nossa fonte CC, e a tensão V0, que é a tensão de saída, que é a tensão do paralelo, tá? Então eu já vou adicionar, já aqui na nossa medição, também o amperímetro, porque assim a gente já monitora também a corrente para o próximo circuito, não tem que fazer alteração no circuito. Então eu vou ligar a fonte aqui primeiro, tensão VCC aqui na garrinha positiva e a tensão negativa na garrinha preta, tá aqui o fio da fonte. Para fazer a ligação do amperímetro, eu vou ter que abrir o circuito do diodo Zener, né? Vou ter que colocar o diodo Zener fora do outro circuito. Eu vou abrir ele aqui para o lado, ó, de forma que não tem contato, né, com o resistor aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar a minha garrinha no esse amperímetro, o preto no comum, vermelho no miliampere. Vai sair então do meu resistor, vai passar pelo amperímetro e vai descer para o diodo Zener. Tá aqui. Então vou colocar aqui um pouquinho para o lado o fio. Feita a ligação da corrente, eu tenho que monitorar então agora a tensão do Zener, que é a tensão também em cima do resistor. Então vou pegar agora o meu nosso multímetro vermelho e vou monitorar a tensão em cima do Zener, que é a tensão aqui nesse resistor e a tensão do lado do anodo, né, do Zener. Então eu coloquei nosso voltímetro desse ponto até esse ponto. O amperímetro está pegando só aqui a corrente que desce para o Zener, tá? Então eu abri aqui o circuito que desce para o Zener. Olha que o paralelo aqui, ó, entre o Zener e a carga está aqui na resistência. Então esse ponto paralelo está aqui em cima. Eu abri somente o ramo que desce para o Zener para medir a corrente de Zener. Então eu só tirei o Zener daquele paralelo ali, né? Coloquei ele para o lado um pouco, então eu liguei por meio do amperímetro. Corrente entra no amperímetro, sai e volta aqui nessa garrinha jacaré do amperímetro. Assim eu consigo medir então só a corrente de Zener para o próximo circuito. Para esse circuito eu preciso apenas da tensão em cima da minha carga ou em cima do meu Zener, né? O que ele pede para fazer aqui então? Variar a minha tensão da fonte de 2 em 2 volts. Então vamos lá, fazer e vamos ver o que acontece. Vamos focar aqui na nossa fonte. Eu vou variar a tensão então de 2 em 2 volts. Tá lá, tenho 2 volts na fonte e tenho 2 volts aqui no paralelo com o diodo, né? Então basicamente a tensão da fonte está ali em cima da minha carga também. Vocês viram aí que na aula lá com o professor da teoria, né, que se eu tiver a variação aqui da minha fonte, existem os valores máximos e mínimos que eu posso colocar aqui na fonte para ligar o Zener. Então, eu preciso que a tensão da fonte seja o suficiente para ativar o Zener e a minha carga, né? E tem uma tensão máxima que eu posso colocar aqui para poder não vir a corrente, né, máxima para o Zener. Por quê? Porque a tensão em cima da carga, ela vai ser fixa em função do Zener. Conforme eu vou aumentando a tensão da fonte, vai aumentando a tensão em cima do R, que aumenta a corrente. Mas não aumenta a corrente que vem para a carga RL, porque a tensão em cima dela é fixa, porque é a tensão do Zener. Então, conforme eu vou aumentando a tensão na fonte, essa corrente vai aumentando para onde? Vai aumentando a corrente do Zener. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos fazer aqui a análise da tensão. E agora eu vou mudar para 4 volts. Tá lá, 4 volts na minha fonte. 3,7 volts em cima aqui do meu diodo, né? Em cima do meu paralelo, do meu diodo Zener. Passando agora para 6 volts. 6 volts na fonte, tenho 5,6 volts em cima do meu diodo Zener. Eu não tenho corrente circulando pelo Zener. Vamos focar aqui na nossa corrente, só para a gente analisar o resultado. Então eu tenho uma queda de tensão em cima do resistor R, né? Estou tendo uma queda de tensão aqui e uma queda de tensão em cima do RL. Essa tensão do multímetro vermelho é só a tensão em cima do RL. Então eu tenho uma corrente circulando pelo circuito, não tem corrente pelo Zener, porque o Zener não foi ligado ainda, porque ele é de 12 volts.
mas eu tenho uma queda de tensão no R e uma queda de tensão no RL. Vamos passar agora para 8 volts. 8 volts na fonte CC, não tenho corrente circulando pelo Zener, então o Zener não ligou ainda. 7,47 volts passando em cima da nossa carga RL, tá? Tem então a queda de tensão em cima do RL. Com esses dados eu consigo, né? Já conheço a minha resistência RL de 1K, com essa tensão eu consigo saber qual é a corrente que está circulando pelo todo o circuito aqui. Vamos para 10 volts. 10 volts na fonte CC, não tenho corrente circulando pelo Zener. 9,31 volts em cima da carga RL. Vamos para 12 volts agora. 12 volts na fonte CC, não tenho corrente ainda circulando no meu Zener. 11,10 volts na minha carga. Por que não ligou o Zener? Porque eu tenho 11,10 volts em paralelo, né? Se eu estou medindo a tensão em cima da minha carga RL, é a tensão também que está sobre o Zener. Esse Zener é de 12 volts. Então aqui eu tenho 11,10, mesmo tendo 12 na fonte, porque eu tenho uma queda de tensão em cima aqui do meu resistor R. Então quando eu atingir agora 14 volts, provavelmente vai ligar o meu diodo Zener e a tensão da minha carga vai estabilizar na tensão do Zener. Então vamos ajustar aqui para 14 volts. Tá aí, 14 volts ajustado na fonte, 13 mA passando pelos diodos Zener e a tensão na minha carga ficou em quanto? 12. Então eu tenho 14 volts ajustado agora na minha fonte e eu tenho 12 volts em cima do meu diodo Zener, que também está em cima da minha carga RL, com uma corrente de 12 mA. Vamos passar para 16 volts. 16 volts a minha fonte CC, 31 mA passando pelo meu diodo. Olha como subiu agora a corrente do diodo Zener. E eu mantive aqui 12,5 volts em cima da minha carga RL, porque está paralela então com o diodo Zener. Viu então que o nosso Zener segurou aí a tensão de 12 volts. Então se eu continuar aumentando aqui, o que vai acontecer? Vai aumentar a corrente de Zener, porque está aumentando a tensão em cima do R, porque a tensão em cima do RL parou de mudar, porque o Zener segurou. Qualquer variação da minha tensão da fonte agora vai variar onde? Em cima do meu R. Se aumenta a tensão no R, aumenta a corrente puxada pelo R. Consequentemente, aumenta a corrente no Zener, porque a corrente RL não aumenta, porque ela está fixa a tensão em cima do resistor, né? Lei de Ohms. Então, a gente vai ver isso agora no próximo caso, né? Que é o item 4. Vamos ver o enunciado aí. Bom, no exercício 4, a gente vai usar o caso anterior, né? Só que agora a gente vai deixar fixa a tensão da fonte e nós vamos variar a carga. Também tentando observar o que está mostrado lá no início do roteiro, né, na teoria, aquelas equações, aquelas contas, mostrando o que acontece se eu variar a minha carga tendo uma fonte fixa. Eu vou ter uma resistência mínima, vou ter uma resistência máxima. Vai acontecer o quê? A variação da corrente do Zener. Então eu tenho aqui algumas resistências já definidas de 100 ohms, 1000 ohms, 4.700 ohms e 10.000 ohms. E a gente vai anotar aqui a tensão de saída e vamos observar a corrente do Zener e a corrente de carga e vamos ver como se comporta isso aí no circuito. Fique aí agora com os resultados do laboratório. Bom, fazendo essa alteração aqui então para o item 4, já separei aqui as resistências, já coloquei aqui a de 100 ohms, eu coloquei aqui a de 1K, 4,7K e a resistência de 10K. Então agora eu vou ajustar a fonte em 16 volts. Tá aí, fonte ajustada em 16 volts, né? A minha tensão em cima da minha carga, que também é em cima do diodo Zener, é de 9 volts, então não é suficiente para ligar o meu diodo Zener. O que está acontecendo agora? Agora eu estou deixando fixa a tensão da minha fonte e eu vou variar a carga. Então o que acontece agora? Existe uma carga máxima e existe uma carga mínima que eu posso estar colocando no meu circuito. Quando eu vou variar essa carga, eu estou variando também a corrente em cima do meu diodo Zener, né? Por quê? Quando eu mudo a minha carga, estou considerando aqui que o meu diodo Zener vai estar ligado, a tensão em cima do R não vai mudar. Então a corrente que está passando pelo circuito principal não muda, né? A corrente I, o IR, que aí ela vai se dividir entre o IL, corrente de carga, e meu IZ. Se eu estou mudando a resistência, eu estou mudando a corrente da carga. Consequentemente, vai variar a corrente do Zener. Então, uma resistência muito pequena provoca uma queda de tensão muito grande,
em função da corrente que está circulando, suficiente para não ligar o Zener. Então existe uma resistência mínima que eu tenho que colocar aqui para poder fazer com que o Zener liga. Isso já fez parte lá da teoria, vocês viram isso na teoria. Então eu vou estar variando aqui as minhas resistências e vocês analisem aí o que vai acontecer então com a corrente do Zener. Então a tensão aqui foi de 9, né? 9,09. A corrente do Zener de 0, tá? E aí depois a gente faz os cálculos aí para poder achar a corrente de carga. Trocando agora a resistência para 1K. O que eu vou fazer? Eu vou desligar a fonte, certo? Eu vou só tirar a resistência, que está quente, um pouco quente, né? Está circulando a corrente. E eu vou colocar agora o resistor de 1K. Energizando a fonte. 16 volts. Olha que agora eu tenho 32 mili passando pelo diodo Zener. E eu tenho 12,4 volts em cima do meu diodo Zener. Olha que agora o meu diodo Zener ligou, né? E em função dessa carga, eu tenho uma corrente de 30 mili ali passando pelo diodo Zener. Então aqui eu tenho uma tensão de 12,5, 12,59 e uma corrente de Zener de 29,6. Professor, por que está variando? Porque a resistência está esquentando e está alterando as suas propriedades, e isso está mudando a sua resistência interna e está mudando a corrente do diodo Zener. Tá? Esse é o motivo da corrente não estabilizar aqui, porque está esquentando a resistência e ela muda as suas propriedades. Vou desligar a fonte agora, vamos trocar a resistência por uma resistência de 4.7K, então 4.700 ohms, vamos encaixá-la aqui, energizando o circuito, 16 volts, 40, né, mili ali. Então, tensão na saída 12,6, 12,7 volts e a corrente oscilando. Vou anotar o valor que está lá, ó, 38 mili, tá? 38 mili. Está variando novamente porque provavelmente está esquentando aqui a minha resistência. Vamos substituir então agora a resistência por uma resistência maior de 10K. Vocês viram que conforme eu vou aumentando a resistência, vai diminuindo a corrente na carga e vai aumentando aí a corrente no diodo Zener, né? Então, basta eu fazer aqui a seguinte análise. Qual é a tensão sobre o diodo Zener? 12,6, 12,6. Qual é o valor da resistência RL? Então, eu consigo calcular aí qual que é a minha corrente. Fácil, fácil. Vamos pegar o último aqui e a gente faz análise. Resistor de 10K, 16 volts, 42 mili. E a tensão 12,60, 12,7, 30, vou pegar a atual ali, ó, 39,4. Vou desligar o circuito para a gente fazer já agora as continhas aqui, fácil. Bom, feitas as continhas rápidas aqui, tensão sobre a carga pela resistência, então lei de ohms, bem simples, dividir aqui 9,09 por 100, 12,6 praticamente por 1K, 12,6 por 4,7K, 12,7 por 10K. Então o que aconteceu aqui? No primeiro caso, eu não tinha corrente pelo Zener, mas eu tinha 90 mili passando pela minha carga RL. Então a corrente de carga 90,9 mili. No segundo caso, quando eu coloquei um resistor de 1K, eu tinha 12 mili passando pela minha carga e 29 passando pelo Zener. Nisso já aconteceu o que? A tensão subiu, o meu Zener ligou, estabilizou a tensão, essa tensão em cima da minha carga. Mudando a carga para 4,7K, né, 4.700 ohms, a resistência de carga, a corrente de carga foi para 2,68, enquanto que a minha corrente no meu Zener aumentou. Então, olha que está diminuindo a corrente na carga conforme eu vou aumentando a resistência e eu vou aumentando a corrente de Zener. Então, no último caso 10K, eu tenho 1,27 mA passando pela carga e 39, quase 40 passando pelo meu diodo Zener. Repara o seguinte, conforme eu aumento a resistência, eu estou diminuindo carga do meu circuito. Quanto maior a resistência, mais ele dificulta a passagem de corrente e para ele se comporta como uma carga mais leve.
Quanto menor a resistência, maior é a minha carga. Pensa o seguinte, se eu estou diminuindo a resistência, eu estou aumentando a passagem de corrente, o meu circuito entende como uma carga maior. Mas, professor, não está legal isso aí. Quer ver uma associação? Uma resistência quase zero, não é um curto-circuito? O que é um curto-circuito? Uma carga muito grande, né? Uma carga elevada. Então, cuidado você imaginar, eu estou aumentando a resistência, eu estou aumentando carga. Não. Quando você aumenta a resistência, você diminui carga. Quando você diminui a resistência, você aumenta a carga. Ok? Então, quando eu estava com uma resistência pequena aqui, ó, carga pesada. Então, tinha queda de tensão muito grande, mesmo eu tendo 16 volts na minha fonte, eu tinha uma queda de tensão grande na minha resistência aqui, que ficou 9,09, não ligou o Zener. A partir do momento que eu passei para a resistência já de valor de K ohms, né, 1000, e aí sim eu consegui ligar o diodo Zener, o Zener estabilizou a tensão. Claro que tem uma oscilação pequena ali, mas eu vou aumentando a corrente em cima do Zener. Então tem que tomar cuidado para mim não atingir a corrente IZ máxima. Lembrando que a tensão de Zener vezes a corrente Z máxima, eu tenho a potência máxima do Zener. E aí eu tenho que saber que tipo de Zener que é, qual que é o modelo, a especificação, qual é a potência dele para não queimar esse Zener. Vamos passar para o exercício número 5. No item 5 do roteiro, nós vamos pegar os diodos Zener e colocar eles em série aqui, para tentar mostrar para vocês que eu consigo tirar algumas tensões. Então, eu posso fazer associações em série desses diodos para tirar valores. Então, nesse caso aqui eu tenho 2 diodos, eu consigo tirar 3 valores de tensão. V1 que vai ser o total, V2 vai ser em função da tensão do Zener 1 e V3 vai ser em função da tensão de Zener 2. Independente de qual tipo de Zener, qual valor da tensão, eu posso criar associações aí para me obter a tensão V1 que eu desejo, tá bom? Então vai ser bem legal esse experimento e dar uma analisada aí como que se comportou aí no laboratório. Então vamos montar o circuito da parte 5 do roteiro. Então eu vou pegar o diodo Zener 1, que ele é de 5,6, tá aqui. E o diodo Zener 2 de 12 volts. E vamos colocar os dois aqui em série por enquanto, tá? Então o de 5 em cima. E o de 12, vou montar aqui embaixo. Estou usando então aqui os dois lados da protoboard. Do meio aqui eu vou tirar um valor, né? Então, da parte de baixo até o meio eu tenho a tensão V3, do meio até em cima eu tenho a tensão V2 e no total aqui eu tenho a tensão V1. Para mim ligar o circuito eu vou usar um resistor R de 680, então aquele primeiro que a gente utilizou no começo da aula. Está aqui o nosso resistor. Eu vou ligar o positivo da fonte e o negativo da fonte aqui embaixo. Então, vem da fonte o positivo, liga no resistor, o resistor ligou lá no diodo e a parte de baixo do diodo vem no negativo da minha fonte. Vou diminuir aqui a tensão para a gente ver o que está pedindo. Ele está mandando ajustar de 5 em 5, né? 5, 10 e 15 volts. E vamos anotar aí as medições V1, V2, V3 e a gente vai analisando o que vai acontecer. Então vamos energizar o circuito. 5 volts. E eu vou pegar agora o voltímetro. Vou colocar o voltímetro aqui. E vamos pegar as medições. Quem é a tensão V1? É daqui de baixo até lá em cima. Certo? Então, eu tenho 5 volts na fonte, eu tenho 5 volts em V1. Exatamente igual 5,06 aqui, vamos anotar. 5,06. Igualzinho o valor da fonte. Porque os diodos Zener ainda não estão ligados, né? Vamos pegar aqui a tensão V3. Basta eu abaixar aqui a garrinha jacaré. E eu tenho aqui 3,05. Vamos subir aqui a garrinha jacaré para cima e vamos subir agora para medir a tensão V2. Tensão V2 é em cima do diodo Zener 1, que vai aqui do meio até a parte de cima. Então, do meio até a parte de cima, eu tenho 1,14 volts. Vamos voltar aqui a medição total para V1. Medição total, eu vou ajustar a fonte para 10 volts agora. 10 volts ajustado na fonte.
Tensão total 10.1, né? Porque a fonte lá não tem a precisão igual tem o multímetro, então 10,11 volts. Vamos medir a tensão V2, então eu vou subir essa garrinha jacaré aqui para pegar em cima desse zener de cima. Tensão aqui, ó, entre esses dois pontos. Eu tenho 1.14. Vamos pegar agora a tensão de baixo, do zener de baixo. Eu tenho quanto ali? 7,12. 7,12 volts. Somando os dois aqui, os diodo zener, eu tenho 12 mais 5,6, né? Então eu preciso de uma tensão maior que quanto aí para poder adicionar os dois zener? Exatamente, uma tensão de 17,6 volts. Então, vamos colocar 25, porque eu garanto que vai exceder essa tensão de 17,6. Vamos subir aqui então, 25 volts. Tá aí, 25 volts em cima da minha fonte CC, né? Tá aqui, 25 volts na fonte CC. Eu tenho 17,55. 17,55 em V1. Então tá aqui, ó, V1, 17,55, porque é a soma dos dois zener, né? 5,6 mais 12 volts aí dos dois zener. Se eu somar os dois aqui, quando os dois estiver ligado, os dois têm que estabilizar em V1 essa tensão, a soma das duas fontes, né? Quando eles estão operando, eles trabalham como se fosse uma fonte aqui estabilizada. Quanto que eu tenho de tensão no diodo zener de cima, que a gente chamou de V2 ali no circuito? 5,5, 5,51. Por quê? Porque no Z1, quem que eu tenho? O diodo zener de 5,6. E embaixo? Quanto que eu vou ter embaixo? 12,1. 12,09. Então o diodo de zener segurou 0,9, o diodo de cima segurou 5,6. E eu tenho a possibilidade aí nesse circuito de tirar 3 tensões, então, caso eu precise aí no meu circuito. Tomem cuidado com a corrente, tá? Se for para pegar só sinal de tensão é tranquilo, mas se for energizar algum circuito com essas tensões, cuidado com as correntes que vão passar no circuito, sempre tentando não passar da corrente máxima do zener. Então, fazendo associações aí de zener, eu consigo estabilizar uma tensão. Então, se eu quero estabilizar uma tensão com 8,4 volts, eu posso fazer uma associação aqui entre zener, né? Pegando zener aí de vários tamanhos, tem o zener desde 1,8 volts até 200 volts. Então eu posso fazer aí associações em série, também usando diodo, que o diodo segura quanto? 0,7. Então cada diodo que eu colocar aqui vai segurar 0,7, mas na polarização direta, tá? Não inversa como está aqui no diodo zener. Aí eu teria que colocar, se fosse um diodo convencional, para segurar 0,7, eu tinha que colocar ele na posição polarização direta, né? Com o catodo para baixo e o anodo para cima, para poder respeitar aí a polaridade da fonte. Vamos fazer então agora o item 6. No item 6 eu vou utilizar o gerador de sinal e nós vamos aplicar uma tensão de 17 volts pico a pico, senoidal, de 60 Hz e vamos analisar a forma de onda aqui do regulador AC. Vai ser utilizado então um resistor aí, R de 10K e o zener de 5,6 e o de 12. Então os dois diodos agora foram colocados anti-série, né? Um vai estabilizar uma tensão no semiciclo positivo e o outro vai estabilizar a tensão no semiciclo negativo. Como um é de 12 e o outro é de 5,6, vamos observar aí no laboratório como que se comportou esse circuito e o que a gente pode tirar de informação. No item 6, então, ele pede para montar um circuito com gerador de sinal, aplicando então nosso sinal aí 17 volts pico a pico, 60 Hz, usar uma resistência de 10K e colocar os dois diodos zener anti-série, né? Um de frente com o outro, um de 5,6 e um de 12 volts para fazer a regulagem CA. Né? Se eu colocasse dois diodos de 12, se eu aplicasse 15 volts, ele ia segurar os dois em 12. Mas aqui, como eu estou usando no laboratório um de 5,6 e um de 12, é bom que vocês vejam que um vai segurar 5,6 em um semiciclo e o outro vai segurar 12 volts no outro semiciclo. Então eu vou tirar aqui o meu voltímetro. O resistor agora é de 10K, vou tirar esse resistor. Vamos pegar aqui o resistor de 10K.
uma resistência marrom, preto e laranja. Tá aqui o resistor, vou ligar a fonte. Bom, os diodos ainda estão na posição anterior, né? Os dois apontados para cima. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter o diodo Z1, porque o diodo de baixo, Z2, está no sentido certo, catodo para cima. No diodo Z1 eu tenho que jogar o catodo para baixo, então eu vou tirar o diodo Z1 e vou inverter ele. Tá lá, anodo, parte vermelha, catodo, pretinho. Então as duas partes pretas dos diodos estão apontadas um para o outro, né? E agora eu preciso aplicar o meu gerador de sinal. Então vamos calibrar o gerador de sinal aqui e a gente vai aplicar esse sinal no circuito. Bom, então o sinal é senoidal, está aqui. A amplitude é 17 volts, pico a pico. A frequência é 60 Hz, então cadê aqui a frequência? A frequência está aqui em cima, 60 Hz. Então tá aí, 60 Hz, senoidal, 17 volts, pico a pico. Eu vou colocar o cabo aqui e a gente já vê a ligação na protoboard. Estou usando aqui o canal B, tá? Vamos passar o cabo para cá. Vou tirar aqui essa fonte, na realidade a gente não vai usar essa fonte mais, né? Vai usar outra. E com isso eu soltei o circuito. Acontece. Vamos ligar o resistor de volta aqui. Agora eu vou pegar essa fonte, vou ligar o negativo aqui embaixo. E vou ligar o positivo aqui em cima. Pronto, meu circuito está alimentado. Enquanto eu não coloco o cabo do osciloscópio, eu vou desligar o canal. Tem uma opção de desligar o canal aqui, ó. Bem aqui atrás, tem um LEDzinho verde. Vou tentar arrastar aqui a câmera para vocês enxergarem. Aqui eu posso desligar o canal para desligar o sinal, tá? Eu vou colocar o cabo do osciloscópio e aí a gente vai focar a imagem do osciloscópio e depois eu ligo o canal do gerador de sinal. Bom, vou ligar a ponteira aqui então, no canal 1. Vamos ligar aqui a ponteira. Eu tenho que olhar a escala se está vezes 1 ou vezes 10. Então aqui está em vezes 1. Para baixo aqui é vezes 10, então vou deixar em vezes 1 por enquanto. O que eu vou fazer? Vou no canal 1, então, já que eu estou usando o canal 1, eu vou clicar no canal 1 e eu vejo se a ponteira está em vezes 1. Tá aqui, ó, vezes 1. Então eu não preciso mexer em mais nada, tá? O que eu quero ver? Eu quero ver o sinal V0, que é o sinal de saída aqui do meu desenho, né? Então eu vou colocar o meu osciloscópio da parte superior até a parte inferior do meu diodo. Então, a ponta de prova aqui do meu osciloscópio é a positiva e a garrinha jacaré vai ser a minha negativa. Eu ainda não liguei o meu gerador de sinal, vou fazer isso agora. Liguei o gerador de sinal. Tá vendo essa linha azul? É porque o canal 2 está ligado. Então eu vou desligar o canal 2. Eu aperto uma vez, duas vezes. Na segunda o canal 2 foi desligado, tá? Professor, não estou enxergando a forma de onda. Não estou mesmo. Vamos aumentar aqui a amplitude do canal 1. E vou diminuir o eixo horizontal para poder enxergar a forma de onda. 60 Hz. Vamos diminuir. Opa, excedeu o meu limite, né? Na escala vertical. Então vou vir aqui no eixo vertical e vou diminuir a escala. Tá aí, ó, o sinal. E no eixo horizontal eu consigo enxergar mais ciclos. Olha lá, ó. Não precisa mexer no AutoSet. Basta a gente conseguir fazer isso aí. Vamos analisar os dados agora. Eu tenho 17 volts pico a pico na minha fonte. Eu tenho aqui o meu diodo de 5 volts, né? Diodo Zener de 5 volts na parte superior e o meu diodo Zener de 12 volts na parte inferior. No semiciclo positivo, o diodo Zener de 5 volts opera como um diodo e o diodo Zener Z2 opera como Zener. Mas para ele ligar, precisa ter 12 volts em cima dele. Vamos colocar um multímetro aqui para poder melhorar a nossa análise. Vamos pegar a tensão do Zener de baixo, de 12 volts. E vamos
pegar aqui em cima. Quantos volts eu tenho em cima do diodo Zener? 2,22. Por quê? Porque o diodo de cima está bloqueando e eu não tenho tensão suficiente de baixo até em cima, né? Se eu for analisar aí o ciclo positivo, quanto que ele está dando o ciclo positivo? Vamos pegar o sinal aqui, ó, tensão máxima, 8,4 volts. Então, se você analisar ali, ó, 8,4 volts, não tem como eu ligar o meu diodo Zener, né? Eu precisaria ter o que aí? Uma tensão maior que o de 12 volts, mais a queda de tensão ali em cima do meu diodo 07, né? Como que vai funcionar isso aqui? Eu vou ter uma fonte aqui, representando o meu diodo Zener, de 12 volts, e eu vou ter uma outra fonte aqui, de 0,7, representando aqui o meu diodo convencional. Então, eu vou ter aqui um menos da fonte, um mais da outra fonte, um menos e um mais. Então, essas duas fontes estão se somando. Eu preciso somar essas duas tensões para poder fazer com que o circuito todo entre em condução. Então, eu preciso de 12,7 volts para que o meu diodo de baixo entre em condução. E eu estou tendo quanto lá? 8,4. Infelizmente, é a máxima tensão que o nosso gerador de sinal consegue colocar ali na saída dele. Eu não consigo, então, colocar uma tensão maior para vocês verem o diodo de 12 volts ligando. Tá? Isso senoidal. Mas a gente viu isso lá na fonte CC e vocês viram que funcionou, né? No semiciclo negativo, eu já tenho o inverso. Eu tenho o diodo de baixo funcionando como diodo convencional, porque ele está polarizado diretamente, e o diodo Zener funcionando como Zener, porque ele está sendo polarizado reversamente. Porque agora eu vou ter o mais aqui embaixo e o menos aqui em cima. Então chega o mais aqui no diodo Zener, o menos está aqui, mais e menos, né? Então esse diodo funciona como um diodo convencional, polarizado diretamente, e esse como Zener. Então eu preciso de quanto aqui em cima para poder funcionar? 5,6 mais 0,7. Né? Então aí eu consigo, com essa tensão de 8 volts, consigo facilmente fazer com que ligue o meu diodo Zener. Então a tensão no semiciclo negativo, que está saindo aqui em V0, ficou quanto ali na minha saída? 5,8 volts. Mas, professor, não tem uma forma de eu ver que o diodo Zener vai realmente cortar no 12 volts? Tem. Se eu realizar um offset aqui no meu gerador de sinal e fazer ele subir essa forma de onda. Deixa eu tentar achar aqui onde fica isso. Bom, depois de quebrar bastante a cabeça aqui, pessoal, descobri que o gerador de sinal estava com defeito no canal. E aí eu tive que trocar ele, porque só o canal A faz o offset. E como eu tinha ligado no canal B, e aí ao ligar no canal A, o canal A não estava funcionando e eu tive que trocar o gerador de sinal. Então o que acontece agora? Eu tenho as mesmas situações anteriores, né? E o que eu vou fazer? Eu vou dar um offset. O que é um offset? Pegar essa forma de onda e deslocar ela. Então eu estou levando ela para o potencial positivo, certo? Porque o meu gerador de sinal, no máximo que eu consigo colocar aqui de amplitude, eu vou mudar aqui, ó, é 20 volts pica-pico, ó, tá no máximo. E mesmo assim eu não atingi ali a tensão máxima de 12, né? O máximo está dando ali 9,4 volts. Então quando eu der o offset aqui, eu vou deslocar toda a forma de onda para cima. O que vai acontecer? Ele vai, quando chegar no 12 ali, ele vai cortar, né, pro diodo de 12 e provavelmente vai deixar passar o de 5, porque aí vai diminuir o de 5, vai ficar em torno de 4 ou menos que isso. Então vamos analisar a forma de onda. Eu vou começar a subir aqui a forma de onda, ó. Olha lá, ó, começou a cortar em cima no de 12. Ele vai segurar em 12,6. Olha lá, segurou em 12,6. Embaixo, como eu tenho 5 volts e o diodo é de 5,6, já não está funcionando mais, tá vendo? Então eu vou deslocar todo para cima aqui, ó, toda a forma de onda para o semiciclo positivo. A tensão ficou lá presa nos 12,6 volts. Vou fazer o contrário então agora. Vou colocar isso lá para o semiciclo negativo. Vamos aumentar ela para o semiciclo negativo. Deslocando então para o semiciclo negativo, ó, pode ver que ele vai segurar lá a tensão mínima. Tá segurando agora em 6 volts, né, ó. 6 volts. Se eu começar a aumentar aqui a minha tensão, então ele volta a subir. Então é isso, pessoal. O seu regulador AC, então, dependendo do valor do diodo Zener que você colocar aí, ele vai segurar tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo
então funciona de forma adequada. E aí você vê aí a aplicação prática para isso aí, né? Você pegar aí os reguladores de tensão ou um circuito de proteção que você não quer que passe da tensão máxima, né? Tensão de pico, para proteger o seu equipamento, ele é sensível a uma tensão. Então você sempre coloca um diodo ali em paralelo a ele, para garantir que aquela tensão, mesmo que tiver um transitório, nunca vai exceder ali aquela tensão máxima que o seu equipamento suporta. Mas que aquilo ele queimaria, então é melhor queimar um diodo Zener do que queimar aí qualquer outro componente mais caro, né? Então esse aí foi nosso roteiro de hoje, e aí tem alguns exercícios aqui que vocês podem estar fazendo, e quem sabe a gente coloca ele lá na avaliação da aula, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de diodo Zener, e se faltou alguma coisa eu vou tentar colocar na edição do vídeo, e colocar também alguns vídeos aí complementares para vocês relembrar um pouquinho sobre diodo Zener. Até nossa próxima aula.